Glória a Deus. Queridos amados irmãos, eu quero vos saudar a todos mais uma vez com uma paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero vos trazer, louvado seja Deus, nesse dia de hoje, para a honra e a glória do nome de Jesus. É um versículo bastante conhecido, um versículo bastante conhecido no nosso dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, meus amados irmãos, queremos assim estudar um pouco desse versículo e examinar esse versículo para a honra e a glória do nome do Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus ele falou para nós que devemos examinar as Escrituras pela qual ela fala dele, ou seja, as Escrituras falam de Jesus. O próprio Jesus falou que devemos examinar as Escrituras, pela qual nós devemos ser salvos através das Escrituras, e dela mesmo testifica do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, muitas das vezes tem muitas pessoas frustradas, Muitas pessoas estão aí frustradas no dia a dia, porque muitas das vezes interpreta a Bíblia de forma errada, Às vezes até distorcendo aquilo que a palavra de Deus diz, ou seja, aquilo que a palavra do Senhor está condizendo com aquele assunto escrito ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesse momento, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com cada um dos amados irmãos e vamos estar aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Glória a Deus, aprendendo um pouco, examinar as Escrituras e fazer uma boa interpretação da palavra de Deus, fazer uma boa interpretação do que o texto está dizendo. Não a gente entender de forma errônea, louvado seja Deus, para tentar alcamar, ou seja, eu vou até falar assim, vou falar dessa seguinte forma, ou até mesmo acalmar o nosso ego, ou seja, massagear o nosso ego, porque muitas das vezes nós lemos a Bíblia, interpretamos de acordo com os nossos sentimentos, ou seja, de acordo aquilo que nós estamos vivendo, Então, muitas das vezes nós ficamos frustrados, de forma errada, por não saber interpretar a Bíblia Sagrada, ou seja, por não examinar. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, tem pessoas que tão somente pegam a Bíblia e lê um versículo só, joga ela para lá, não examina, Louvado seja Deus. É igualmente, meus amados irmãos, quando nós vamos a um consultório médico. O médico, antes de lhe dar uma receita, antes de fazer qualquer coisa, ele vai lhe examinar. Ele vai lhe examinar, vai ali fazer um diagnóstico para depois lhe passar uma receita de acordo com aquilo que ele examinou. Então, se nós não examinarmos as Escrituras Sagradas, como o Senhor Jesus Cristo, ele assim nos ensina, de maneira alguma, meus amados irmãos, vamos entender a Bíblia, Nós sabemos que a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, ela é um livro antigo, Louvado seja o nome do Senhor, mas a palavra do Senhor é a mesma. Apesar que o livro é antigo, foi escrito há muitos anos atrás. Então nós temos que entender, interpretar a Bíblia de acordo com a cultura aonde ela foi escrita, de acordo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com a história geográfica daquele lugar, e devemos também interpretar de acordo com os costumes aonde foi escrito,
a palavra do Senhor. Então somente nós não pegamos a palavra que foi escrito para determinado povo, para uma determinada situação, e nós não entendermos o que o versículo está dizendo ali. Aí então somente nós lermos um versículo, não vai ler o contexto, o que diz a história, né? Nós não vamos pegar um versículo e ler e não voltar a entender o contexto, o que o contexto está dizendo, ou seja, aquele texto está dizendo, louvado seja Deus, para que venhamos a entender verdadeiramente o que a palavra do Senhor quer falar conosco, quer nos ensinar. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu quero te convidar para você abrir as vossas Bíblias, louvado seja Deus, no livro de Filipenses. Glória a Jesus. Livro de Filipenses, capítulo número 4 e o versículo de número 13. Para nós estar aqui interpretando um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus, neste momento. Glória a Jesus. Nós sabemos, meus amados irmãos, aqui o nosso muito amado apóstolo Paulo, louvado seja Deus, estava escrevendo aqui os amados irmãos de Filipe, né? Uma carta direcionando os amados irmãos ali em Filipe. Glória a Jesus. Então, abra as vossas Bíblias aí, em nome do Senhor. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Esse versículo bastante conhecido, louvado seja Deus. Muitas pessoas têm lido, muitas pessoas têm estudado, muitas pessoas têm exercitado esse versículo, mas vamos ver. Louvado seja Deus, o que diz verdadeiramente esse versículo, para que viemos entender, interpretar e ter uma boa interpretação da palavra de Deus, para que possamos entender verdadeiramente o que é que a palavra, ou seja, o texto, quer falar conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 13, que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repetindo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Queridos, aqui o apóstolo Paulo está dizendo, né? O texto fala claramente, louvado seja o nome do Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Será, meus amados irmãos, que nós podemos realmente todas as coisas em Cristo Jesus? Será que é isso mesmo que o texto está dizendo aqui? Será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo está relatando os amados irmãos de Filipe? Louvado seja Deus. Queridos, muitas das vezes, por nós não ter uma boa interpretação da palavra de Deus, louvado seja Deus, às vezes nós ficamos frustrados por alguma atitude que viemos tomar, né, por uma forma de nós interpretarmos a Bíblia, o texto, de forma diferente. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes as pessoas ficam frustradas, vai até mesmo atrás de profetas, louvado seja Deus. Muitos usam esse versículo aqui, mas não tem uma boa interpretação da palavra de Deus, ou seja, o que é que o contexto desse texto aqui está dizendo. Então é preciso para nós tirar um proveito, louvado seja Deus, uma boa interpretação, falamos assim melhor para os amados irmãos entenderem, é preciso nós lermos o contexto da história, o contexto, aleluia, do texto da qual referido. E muitas das vezes, por falta de nós não termos, muitas das vezes, uma boa interpretação da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, muitas pessoas ficam frustradas por causa disso. Quando vê esse versículo aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí muitas das vezes você está precisando de uma casa, né? Mas no momento não é o momento de Deus. Aí você interpreta isso aqui, a palavra de Deus está dizendo aqui que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você vai lá e não consegue. Por exemplo, você vai em determinado lugar fazer um empréstimo.
né? Ou seja, fazer um consórcio. Fazer um consórcio, quando você chega no consórcio, que você vai apresentar o teu CPF, e o teu CPF está com score baixo. E aí, como é que você vai fazer aquele empréstimo? Como é que você vai fazer aquele consórcio? Aí você diz, mas a palavra do Senhor diz aqui que eu posso todas as coisas que me fortalecem. Irmão, não é assim. Vamos examinar as escrituras. Vamos interpretar o contexto da qual que diz aqui. Louvado seja Deus. Então vamos interpretar aqui, louvado seja Deus, o que é que o contexto está relatando aqui, até chegar nesse versículo, nesse texto aqui, que fala da seguinte forma. O apóstolo Paulo falando, os amados irmãos de Filipe, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos ver? Vamos interpretar? Glória a Deus. Vamos voltar um pouco no contexto. Versículo 10 diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vou repetir para você entender. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Glória a Jesus. Paulo está dizendo aqui que ele aprendeu no Senhor a se contentar com aquilo que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz aí mais, ó. Versículo número 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí vem agora o versículo-chave que da qual nós lemos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, irmãos, está dizendo aqui para os amados irmãos de Filipe da seguinte forma. Ele está dizendo aqui que ele já está acostumado, ou seja, ele está instruído a padecer tudo isso aqui. A padecer a escassez, a padecer a abundância, a padecer, aleluia, na fartura, a padecer também na fome. Versículo número 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Olha aí. Em toda a maneira, olha para aí que Paulo está dizendo. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. O que é que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que ele está instruído, e para nós ser instruídos, louvado seja Deus, é preciso nós estarmos instruídos na palavra de Deus, o que Jesus deixou escrito. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Jesus falou que ele venceu. Nós vamos vencer na pessoa bendita do Senhor, mas nós temos que entender e interpretar bem a sua palavra. E diz mais, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Aí o apóstolo Paulo está dizendo aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo aqui, meus amados irmãos, glória a Deus, da seguinte forma, estas coisas que vêm sobre a vida de Paulo, estas coisas que vêm sobre as nossas vidas, louvado seja Deus, Paulo está dizendo aqui que ele pode, em Cristo Jesus,
a padecer todas essas coisas, as coisas que da qual sobrevieram ao apóstolo Paulo. Glória a Jesus! E estas coisas que vêm sobre as nossas vidas. Então nós temos, meus amados irmãos, ser instruído na palavra de Deus para estar passando por tudo isso. Aí vamos dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. De que forma? É passar pela fome, é passar pela nudez, é passar pela escassez, é passar pela abundância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ser instruído na palavra de Deus. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. E muitos de nós, por não sabermos, meus amados irmãos, a interpretar a Bíblia Sagrada, muitas pessoas pegam esse versículo aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e não vai examinar o contexto, o que o contexto está dizendo realmente. Paulo está dizendo aqui que, segundo essa circunstância da vida que ele está passando, aleluia, porque nós sabemos que o apóstolo Paulo foi preso, foi chicoteado, louvado seja o nome do Senhor, passou por tudo isso. Aí ele está dizendo, essas coisas que vêm sobre a vida dele, ele tem a Jesus Cristo. Ele tem a Jesus Cristo como fortaleza, como instrução para ele poder estar passando por tudo isso. Amém, meus queridos? Que o Senhor Jesus venha continuar abençoando a cada um dos amados irmãos e que os amados irmãos venham entender, venham interpretar a palavra do Senhor mais e mais. De que forma? Buscando a Deus. Buscando, e o Espírito Santo do Senhor vai te confortar. O Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, vai te ajudar a você interpretar a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, para você estar firme. Todas essas coisas que vêm sobre a tua vida, que venham sobre as nossas vidas, para que possamos dizer, em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, porque Ele tem nos fortalecido para nós passarmos pela perseguição, para nós passarmos pela calúnia, para nós passarmos, aleluia, glória a Deus, na abundância e também na necessidade. Amém? Um forte abraço, que o Cristo Jesus continue vos abençoando de maneira poderosa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus é fiel.